E para encerrar, né, os trabalhos aqui nesse espaço, hoje nós iremos ouvir uma pregação do nosso presidente Ian, e eu já peço para que você venha. E eu gostaria de orar por ele, né, para que a gente possa, para que ele possa ser usado e a gente possa ser abençoado por ele, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento gostaríamos de pedir pela vida do teu servo Ian, Senhor. Abençoe-o para que ele possa trazer a tua palavra para nós, Pai, e para que ele possa ser um instrumento nas tuas mãos na noite de hoje, Deus. Nos ajude também, Pai, para que nossa atenção esteja voltada para a tua palavra nesse momento e que os nossos corações estejam propensos a aplicar aquilo que o Senhor nos trouxer através da vida do teu servo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Tudo bom? Como o Pedro disse, é um motivo de emoção para mim encerrar o ciclo da nossa juventude aqui neste local. Foi um lugar de muito aprendizado e de muito crescimento, desenvolvimento. Esse espaço aqui tem memórias maravilhosas com a nossa juventude. E eu espero que você, que não viveu tantas experiências assim com a gente até agora, possa viver a partir de agora naquele novo espaço. Nós provavelmente divulgaremos as nossas atividades no nosso Instagram, então fique de olho, a.rede. As próximas atividades estarão lá, tá bom? Sem mais delongas, eu gostaria que vocês abrissem comigo o texto sagrado em Mateus, capítulo 16. A tarefa de um pregador em escolher um texto ou um tema, ela é árdua. Ela pode ser feita através de alguns requisitos. Por exemplo, eu poderia escolher um texto de acordo com a necessidade da igreja, coisas que a igreja precisa de ouvir, ensinamentos que a igreja precisa aprender. Eu poderia escolher uma mensagem de acordo com a minha vida devocional, um texto bíblico que tenho lido e Deus falou ao meu coração. Eu poderia também utilizar uma sequência lógica ou bíblica de textos que nós estamos lendo enquanto juventude no decorrer do tempo. Mas hoje, em específico, na tarefa de preparar esse sermão, o meu critério foi uma necessidade da minha alma. Há algumas semanas, um anseio invade o meu coração, um anseio de uma resposta. E a resposta para a pergunta, o que está acontecendo? Eu acordo pela manhã e a primeira questão que surge na minha cabeça é: o que está acontecendo? O que é tudo isso? O que é a vida? Para onde eu estou indo? E eu acho que esse é o maior dilema da juventude. O que nós estamos passando? Para onde a vida está nos levando? E eu não quero ter a presunção de trazer todas as respostas para vocês essa noite, porque eu não tenho. Mas o meu propósito é tornar o seu coração tão inquieto quanto o meu. É que você saia daqui com perguntas que você talvez nunca se fez. É que você saia daqui essa noite com uma ponta de dúvida no seu coração. Porque, a propósito, na minha concepção, nós só podemos ter de fato um relacionamento profundo com Deus quando nós abandonamos todas as nossas certezas. Nós só podemos ter de fato um relacionamento de confiança, amor e obediência com o Senhor quando nós passamos a duvidar e questionar.
Portanto, esse anseio que está na minha alma, essa curiosidade que está no meu coração, essa pergunta que me incomoda, eu quero que incomode você também. Esse foi o critério que eu utilizei para preparar esse sermão. E eu espero, queridos, que você abra o seu coração junto comigo para duvidar essa noite também. Amém? Vamos ao texto sagrado. Mateus capítulo 16, verso 25. O evangelista diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, invada o nosso coração nessa noite. Invada a profundeza da nossa alma essa noite com uma dúvida. Nós estamos cheios de certezas, a todo momento nós temos convicções. O nosso coração não consegue parar, se frear. Nós caminhamos e corremos, e na verdade não sabemos para onde estamos indo, mas nós te pedimos essa noite, nos freia, Deus, nos faz parar por um instante e olhar para o Senhor, e ao te contemplar, Deus, que ouçamos a resposta que vem da cruz. Em nome de Jesus. Amém. Existe um mito muito conhecido na mitologia grega, que é o mito de Sísifo. O mito de Sísifo conta a história do rei de Corinto, um homem totalmente apaixonado pela vida, que tenta enganar os deuses diversas vezes para não morrer. E por causa disso, esse rei recebe um castigo. Ele é condenado pelos deuses a passar o resto da eternidade empenhado no trabalho de rolar uma pedra até o topo de uma montanha. O problema é que toda vez que Sísifo chega ao topo da montanha com essa pedra, a pedra rola de volta para a sua base. E a condenação, o castigo desse homem é fazer isso várias e várias e várias vezes, sem fim. O trabalho dele nunca estaria completo. E ele sempre veria aquela pedra rolar montanha abaixo de novo. E com base nesse mito, um filósofo chamado Albert Camus escreveu um livro no qual ele tenta responder à questão que para ele é a máxima da filosofia. Por que vale a pena viver? Para Camus, se o filósofo responde essa questão, ele consegue responder todas as outras. Por que a vida vale a pena? Qual o sentido de todas as coisas? E ele chega a duas conclusões, basicamente. A primeira delas é que não existe nenhum sentido. É conhecido na filosofia como a teoria do absurdo. Nada faz sentido. Essa é a questão. O que Sísifo apresenta é que a vida é isso. É rolar a pedra montanha acima para que ela role de novo montanha abaixo. E tudo que nós empreendemos na vida, todo o nosso trabalho, tudo que nós fazemos, os nossos relacionamentos, a nossa profissão, os nossos prazeres, as nossas alegrias, tudo é, na verdade, um absurdo. Porque no final de tudo, nada faz sentido. A pedra rola de novo para baixo da montanha. Mas a segunda conclusão de Camus é que a única saída para viver esse absurdo, a resposta da pergunta por que vale a pena viver, é que nós simplesmente devemos aceitar. A aceitação é a saída. Aceitar que a vida é um absurdo e que não tem significado é a única forma de conseguir viver. É parar de se questionar qual é o significado da vida, qual é o sentido da vida. A vida é rolar a pedra, e só isso basta para que a gente possa viver. Ele chama isso de o Sísifo feliz. Ele diz o seguinte: a própria luta, o próprio rolar a pedra é suficiente para encher o coração do homem. E assim imaginamos Sísifo feliz. E a maioria das pessoas do século XXI conseguem conceber essa visão como razoável, como plausível. Para as pessoas lá fora, e talvez até mesmo para você que está aqui hoje,
É razoável simplesmente viver a vida como ela é, aceitar as coisas como elas são, sem buscar qualquer significado em nada. Mas quando eu olho para a conclusão de Camus, eu vejo 3 problemas claros de contradição. E eu gostaria de pensar com vocês o texto de Mateus 16, a partir das contradições desse absurdo. A primeira contradição clara é a contradição da liberdade. Para Camus, o fato de não haver nenhum sentido nos dá a liberdade para cada um criar seu próprio sentido. Então, já que o universo não tem resposta para te dar quando você pergunta a ele o que isso significa, vocês são livres para dar o sentido que vocês quiserem à vida. Se para você ser feliz é se empenhar em um trabalho, siga em frente. Se para você ser feliz é criar uma família, siga em frente. Se para você ser feliz é simplesmente desfrutar de prazeres, siga em frente, porque você é totalmente livre para fazer o que quiser e dar o significado que você quiser. Essa é a máxima da pós-modernidade. Felicidade é igual à liberdade. Felicidade é igual a fazer o que eu quero fazer. Mas se alguém levanta e diz para você que a liberdade é a grande virtude, que o grande bem absoluto é a liberdade, a primeira questão que surge é: por que esse é o maior bem? Quem definiu que a liberdade seria a coisa mais positiva do mundo? Que seria o meio para a felicidade humana? Não seria isso também absolutizar, tornar algo, uma parte da experiência humana, um absoluto, a coisa mais importante da vida? Não seria isso dar um sentido que fosse ao mundo? E Jesus, contrapondo Camus e os filósofos da pós-modernidade, diz que essas pessoas são as pessoas que querem salvar a sua vida. Essas pessoas são aquelas que querem ganhar o mundo inteiro, que não entendem qualquer propósito maior ou significado maior, mas está sempre em busca de prazeres e riquezas. Vejam, queridos, liberdade na Escritura, essa liberdade filosófica, essa liberdade de fazer o que quiser, nada mais é do que escravidão. É uma jaula na qual você simplesmente segue os desejos do seu coração, segue o caminho da natureza pecaminosa e nunca se sacia. A liberdade que Camus tanto valoriza não é uma solução, não é um antídoto, não é uma cura para os devaneios da nossa alma, para o maior anseio da nossa existência, mas é uma anestesia. É simplesmente fingir que nada está acontecendo. Gente, alguém pode aumentar o ar-condicionado, pelo amor de Deus, ou desligar essa luz aqui, porque senão eu vou derreter. Hoje eu estou pentecostal. Então, vejam, há uma incoerência gigantesca, abismal, absurda, quando alguém chega e diz para você que você deve buscar liberdade. Não existe essa tal de liberdade. Simplesmente não existe. Quando você pensa 2 vezes sobre o que você fez no verão passado, você descobre que simplesmente não devia ter feito. O arrependimento está mais presente no nosso coração e no coração do mais ímpio ao mais santo. Nós simplesmente nos arrependemos. Nós não achamos que vivemos a vida como deveríamos viver. Nós estamos a todo momento atormentados por uma experiência de que poderíamos ter feito diferente. Então, que tipo de liberdade é essa que me cerca?
Porque o ser humano tem muito mais a sensação de estar sempre dominado, de estar sempre oprimido por algo. Não existe tal liberdade. E ainda que houvesse essa liberdade de vontade, não há uma liberdade de condições. Veja, quando Camus diz que eu posso, você pode viver como você quer viver, ele pressupõe que nós teremos todos os meios para fazer isso. E nós não temos. Eu me lembro que eu e Pedro Lucas estávamos assistindo a final do futebol americano, no início do ano, e ele me perguntou, você gostaria de ter sido um atleta e tal? Eu falei, gostaria, cara. Eu acho que todo rapaz gostaria de ter vivido, né, o esporte de alguma forma. E a gente chegou à conclusão, cara, como seria bom se a gente tivesse as condições de dar para os nossos filhos a possibilidade de viver isso, né, de escolher seguir um esporte, se quiser, uma carreira dentro do esporte. E, de fato, a gente pode se empenhar e trabalhar para dar aos nossos filhos experiências que nós não tivemos. Os nossos pais tentam fazer isso conosco. Mas a grande questão é que, ainda que a gente tenha toda a condição financeira do mundo para dar aos nossos filhos a possibilidade de jogar bola, jogar basquete ou fazer qualquer coisa, e não precisar trabalhar, ainda que a gente consiga incentivá-lo, ainda que ele tenha até as aptidões físicas e anatômicas, e ninguém pode garantir isso, mas ainda que ele coma o suficiente, treine o suficiente, se fortaleça o suficiente, quem garante? Eu espero que sim, eu oro que sim, mas quem garante que eles terão saúde para isso? Quem garante que eles vão viver o suficiente para isso? Quem garante, queridos, que eu e você sobreviveremos tempo para realizar os nossos sonhos? Que tipo de liberdade é essa, na qual nós não temos nem sequer certeza se poderemos sobreviver ao dia de amanhã? Essa, portanto, é uma verdadeira incongruência, uma verdadeira incoerência com a realidade. É ilusão, é mentira achar que nós podemos criar sentido. O máximo que nós podemos fazer é enganar a nós mesmos. E aí a gente se engana. A gente se engana com prazeres momentâneos, a gente se engana com o nosso trabalho, com um grande sonho, com a diversão, com o ócio, com o entretenimento. A gente se engana, achando que aquilo pode responder aos desesperos do nosso coração. E momentaneamente responde. Momentaneamente, algumas dessas coisas pode silenciar o grito que surge da nossa alma. Mas no final do dia, a pergunta surge mais uma vez. Mais uma vez. E mais uma vez. Ela ecoa no seu coração como ecoa no meu. A vida é isso. Só isso. Nós só estamos aqui para acordar, comer, beber, sorrir algumas vezes, chorar algumas vezes, dormir, crescer e morrer. É só isso. Portanto, pensar assim é nada mais do que aceitar a escravidão que você se encontra. É caminhar como uma ovelha caminha ao matadouro, sem fazer nada, sem reclamar, simplesmente seguindo rumo à escuridão e às trevas. Isso é escravidão, queridos. É seguir a ordem, como diz o apóstolo Paulo, seguir a ordem desse mundo e o príncipe do ar. Isso não é verdadeira liberdade. A propósito, é algo até lógico. Você, jovem, chega na faculdade de filosofia e seu professor lhe apresenta o absurdo e diz a você, querido, pare de pensar no significado das coisas. Simplesmente aceite a vida e viva. Você é impedido de sequer refletir, porque não há resposta. E é o que dizem a você. Há resposta.
Essa é a questão. Há uma resposta, mas nós só podemos encontrar essa resposta se nós pensarmos o suficiente. Por isso nós estamos aqui essa noite. Por isso o Senhor nos fala de forma inteligível. Por isso Ele se apresenta a nós falando com conhecimento. Deus poderia simplesmente silenciar essa questão do nosso coração. Essa semana, um amigo meu, eu enviei um devocional para ele, e ele simplesmente me retornou com a seguinte questão: Ian, por que Deus, sabendo que eu sou incrédulo, não faz igual Tomé, aparece na minha frente e deixa eu tocar as feridas dele? Não seria muito mais fácil, se Ele quer que eu creia, se Ele me ama, se Ele quer que eu o conheça, por que Ele não faz isso? Não é tão mais simples? Não seria tão mais simples se Jesus cessasse as dúvidas do mundo com a sua simples aparência aqui? E por que Ele não faz? Por que Ele não silencia o questionamento do nosso coração, a dúvida do nosso coração? E a grande questão é essa: porque nós precisamos, primeiro, acordar, questionar, e nós teremos acesso a Ele, e nós o conheceremos, e Ele decidiu que nós o conhecêssemos progressivamente. Ninguém aqui, queridos, nem eu nem você, aguentaria conhecer o Senhor plenamente de uma vez só. É impossível. Há 9 anos eu leio a Escritura Sagrada, há 9 anos eu tenho estudado um pouco de teologia, há 9 anos eu tenho me empenhado em conhecer um pouco mais da vida, do mundo e do próprio Cristo. E muitas vezes eu enlouqueço. Muitas vezes a minha experiência tem sido de loucura, como a experiência do pregador de Eclesiastes. Vocês têm dúvida de que Salomão era um homem louco? Com toda a sua sabedoria? Que ele chegou à insanidade? Portanto, o Senhor nos se apresenta para nós de forma vagarosa, de forma paciente, de forma progressiva. E à medida que nós o conhecemos, nós o amamos mais e mais. Mas Ele entende a nossa limitação. Limitação essa que nos impede de entender todos os mistérios da vida. Ele não quer responder de uma vez a questão. Por isso que eu disse, a nossa necessidade não é hoje ter respostas. A nossa necessidade enquanto cristãos não é terminar essa vida sabendo todas as coisas. Porque a eternidade com o Senhor, quando nós ressuscitarmos e vivermos com Ele eternamente, será uma eternidade de curiosidade. Nós sempre, para sempre, aprenderemos mais e mais do Senhor, e isso nunca findará. Um cristão, ele precisa se questionar. A questão é a verdadeira liberdade. Mas existe um outro problema com relação ao absurdo de Camus, e esse é o problema da objetividade. Quando nós olhamos para a sua forma de resolver o problema, o filósofo, ele diz: crie. Está bem melhor aqui, cara. Muito obrigado. Viu? Está melhor. Ó, desligou? Então está ruim. Ao contrário. Eu estou vivendo um absurdo aqui. Bom, Camus diz que a gente pode criar, certo? Que a gente pode dar sentido, criar sentido, ressignificar a existência, inventar um motivo para ser feliz, em resumo. E, de fato, queridos, as pessoas conseguem viver neste mundo criando significados. Eu já disse, você pode. Talvez isso silenciará no seu coração por algum momento as dúvidas que te cercam. Você poderá achar por algum instante que o sentido da vida, o significado da vida, a razão da vida é simplesmente ser feliz, ou simplesmente fazer bem ao próximo, ou simplesmente fazer um compilado da literatura que perdure décadas, ou mudar a história, ou mudar a política. Eu não sei. Tais coisas podem motivar o seu coração,
e talvez possa sim te fazer feliz. Mas, apesar disso, desde cedo, desde a nossa tenra idade, essa goteira incessante na nossa alma nos perturba, como se não fosse o suficiente, como se tudo que nós fizermos, se juntarmos riquezas, se tivermos filhos, se construirmos uma família, se fizermos o bem, se mudarmos o mundo, ainda assim, parece que não é o suficiente. Pessoas vivem anos e décadas, alguns um século, mas ainda têm vontade de viver. Ainda quer viver, ainda quer experimentar, ainda quer usufruir da vida, porque não parece o suficiente. E o que está no nosso coração é que tudo que nós fizermos ainda será pouco. Essa é a grande questão. Você é ensinado desde pequeno, assim como eu fui, a ter sonhos, a se preparar, porque em algum momento da vida, sua preparação, o seu esforço terá uma recompensa. Mas a recompensa uma hora chega e não é o suficiente. E você faz o que você ama, mas não é o suficiente. E você trabalha e viaja o mundo, e junta riquezas, e bebe das melhores bebidas, e come das melhores comidas, e não é o suficiente. E isso perturba o seu coração. E essa é a realidade de todos nós. Não há um ser humano sequer que não se sinta profundamente desconfortável com a sua própria realidade. E por isso Camus, inclusive, questiona por que razão um indivíduo não deveria se suicidar. Veja, nós temos campanhas contra o suicídio. Nós somos totalmente contrários e nos parece, até mesmo para aqueles que já viveram as piores experiências de vida, nos parece algo totalmente fora do comum quando alguém tira a sua própria vida. Mas ainda assim, não existe ninguém que nem sequer uma vez pensou que a sua vida deveria acabar por algum instante. E Camus sugere, por que não? Por que uma pessoa não deveria fazer isso? Por que uma pessoa deveria continuar vivendo, se nada é suficiente, se nada realmente satisfaz o coração do homem? E a grande questão é que esse espinho cravejado, ele foi colocado lá por Deus. Esse anseio da alma, essa insatisfação, foi colocado no nosso coração pelo Senhor. É como um quebra-cabeça incompleto. Falta uma peça. E Jesus, no texto de Mateus capítulo 16, nos dá a resposta de qual peça é essa. Jesus, que conhecia o íntimo de Camus, que veio antes de Camus, Jesus, que conhece o seu coração e o meu coração, curiosamente, usa uma palavra para falar sobre o sentido. E como encontrar esse sentido? Ele diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Encontrar aqui, no grego, é a palavra eurisco. A mesma raiz grega da palavra eureka. Descobrir, conhecer, encontrar. Uma palavra muito famosa, usada por um matemático grego quando descobriu a solução para um grande problema, eureka. Encontrei. E Jesus está usando essa palavra aqui. E deixa eu explicar um pouco o texto aqui. Ele faz uso de duas contraposições. Ele diz que, primeiro, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E, em seguida, ele diz que quem perder a vida, ele não usa a palavra salvá-la mais, perceba, ele usa outra agora, encontrar.
Enquanto salvar a vida é algo como segurar, preservar, manter. Ou seja, algo que você já tem e tenta continuar com isso, essa vida que você já tem e continua apegada a ela. Em uma outra tradução, a palavra é apegar-se a essa vida. A palavra que Jesus utiliza em seguida é sobre algo que nós ainda não temos. É sobre algo que nós ainda não possuímos. E ele não diz que nós podemos criar uma nova vida. Ele não diz que nós podemos conquistar essa nova vida. Ele não diz que nós podemos comprar essa nova vida. Ele diz que nós podemos encontrá-la. E há um caminho para encontrar essa vida. E esse caminho é abandonar esse apego forçoso que nós temos à vã ideia do nosso próprio sentido, da nossa própria felicidade. Nós nos empenhamos em guardar, segurar todas as coisas, nós nos apegamos a essa vida e a tudo que ela possui, porque nós achamos que em alguma dessas coisas, se nós possuirmos o suficiente, nós vamos ter o significado, o sentido. Nós achamos que é um cálculo matemático, quanto mais, uma hora vai chegar, uma hora eu vou estar satisfeito, uma hora eu vou estar feliz, uma hora eu vou entender tudo, e não entende. E você se apega mais e mais. Jesus diz: abandone tudo, largue mão de tudo, desapegue, perca a sua vida e você encontrará uma nova vida. Você encontrará um novo significado, você encontrará um novo sentido, o verdadeiro sentido. Mas você só pode encontrar isso se você perder tudo. Você só pode encontrar o significado da sua vida quando você abandonar tudo. Queridos, Jesus conta uma parábola sobre a pérola preciosa. Um homem encontrou uma pérola preciosa e vendeu tudo o que tinha para obter essa pedra. Não há nada mais precioso que o Evangelho. Nós vamos falar um pouco sobre as recompensas do Evangelho ao fim dessa noite, mas preste bem atenção, tudo que nós pudermos obter nessa vida não será nada comparado à glória que nós obteremos em Cristo Jesus. Mas quanto mais nós nos apegarmos às coisas desse mundo, quanto mais tentarmos dar significado para a nossa vida, quanto mais tentarmos ser felizes nas coisas desta vida, mais distantes nós estaremos de encontrar o verdadeiro significado. A gente está vasculhando aqui e Jesus está dizendo: está frio, está longe, você não vai encontrar, está longe. Se você tentar salvar a sua vida, se você tentar manter as coisas dessa vida, a sua própria felicidade, o seu próprio significado, você vai perder tudo. Mas se você deixar tudo ir embora, se você abandonar tudo, se você largar mão de tudo, você vai encontrar nova vida. E o que é abandonar tudo? Essa é uma grande questão. Eu deveria, portanto, viver como um monge, largar a faculdade, minha família, e viver em um monastério? Eu deveria parar de me relacionar com pessoas e me trancar no meu quarto com a Bíblia? Eu deveria simplesmente, não sei, viver em uma floresta abandonada? Não, não é isso. Por mais que às vezes seja tentador, não é isso. Perder a própria vida é tirar o seu coração de qualquer coisa para seguir Jesus. Aqui ele está falando para os seus discípulos, nesse mesmo texto, que ele deverá morrer. Jesus conta pela primeira vez que ele irá para a cruz,
que ele seguirá para Jerusalém, em Jerusalém ele sofrerá nas mãos dos religiosos e em seguida morrerá na cruz. E nesse momento, Pedro, que versos antes havia confessado que Jesus era o Cristo, no ápice do seu relacionamento com Jesus, inclusive elogiado por Jesus, que disse que aquela revelação veio do Pai, esse mesmo Pedro, vacilante, agora repreende Jesus. E o texto diz que Pedro vira para Jesus e diz o seguinte: não fale isso, Senhor, de forma nenhuma. Não permitiremos que isso aconteça. O Senhor não sofrerá, o Senhor não morrerá. E Jesus vira para Pedro e diz: afasta-se de mim, Satanás, porque você pensa nas coisas dos homens. O que está acontecendo aqui é que Pedro, apesar de entender parte da identidade de Jesus, apesar de entender que Jesus era de fato o Filho de Deus, ainda não conseguia compreender a dor da cruz, ainda não conseguia entender o Messias derrotado. A cabeça de Pedro estava em uma matéria objetiva. Ele via Jesus ali e achava que aquele Jesus, naquele momento, traria vitória para Israel. Que naquele momento, a partir do ministério de Jesus, Pedro não sofreria mais enquanto judeu. Ele achava que havia acabado a dor e o sofrimento do seu povo e a perseguição do seu povo. Então, quando Jesus diz a ele que morreria, quando Jesus afirma que sofreria na cruz, Pedro simplesmente não compreende. Depois de tudo que o meu povo passou, depois de tudo que o meu povo sofreu, depois de toda perseguição, depois de toda guerra, fome, abandono, e agora, debaixo do jugo dos romanos, nós ainda vamos sofrer mais, nós vamos perder o Senhor, o Messias será derrotado. Pedro não podia entender isso, ele não podia aceitar isso. Mas Jesus o repreende. Pedro, naquele momento, foi um instrumento de Satanás. Como Satanás havia feito no deserto, ele agora tenta fazer com que Jesus se aproprie da glória sem passar pela cruz. Mas misteriosamente, queridos, e essa é a grande questão do cristianismo, o grande paradoxo do cristianismo, misteriosamente Deus escolheu em sua soberania que nós encontrássemos o verdadeiro sentido, que nós encontrássemos a verdadeira felicidade e alegria em sua comunhão através do sofrimento. No sofrimento de Cristo e no nosso sofrimento por causa de Cristo, nós chegamos à glória. Esse é o paradoxo do Evangelho. Então Jesus diz que ele vai sim para a cruz, e que aquele que quiser segui-lo deve tomar a sua cruz, deve negar a si mesmo. E então ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Tomar a cruz e seguir Jesus para onde ele vai é seguir Jesus para Jerusalém, é seguir Jesus para o açoite, é seguir Jesus para a humilhação, é seguir Jesus para a crucificação. Então, de fato, queridos, não é um chamado para qualquer um, mas é a única resposta para que a gente encontre o verdadeiro sentido. Sem isso, nós não encontraremos. E chega a porta final. Porque o último problema do absurdo, o último problema da teoria de Camus, o último problema do homem é a morte, a finitude. Ainda que tivéssemos liberdade e meios suficientes para criar algum sentido, e pudéssemos ser felizes, e pudéssemos estar satisfeitos, ainda que pudéssemos empreender em algo que fosse significativo e duradouro,
a morte se apresenta como um inimigo que não pode ser parado. Se o sentido da vida é um relacionamento, ele termina. Ele pode acabar. As pessoas se vão. Se o sentido da vida é a próxima geração, é a manutenção da espécie, até mesmo todo o amor, todo o talento, todo o trabalho, todo o aprendizado se findará face à extinção do nosso sistema solar. É curioso que na obra O que Tudo Significa, um outro filósofo do absurdo chamado Thomas Nagel diz o seguinte: mesmo que você escreva uma grande obra e que continue a ser lida por milhares de anos no futuro, em algum momento o sistema solar esfriará ou o universo começará a se exaurir, entrará em colapso e todo o vestígio dos seus esforços desaparecerá. O problema é que, por mais que existam justificativas para a maior parte das coisas grandes e pequenas que nós fazemos na vida, nenhuma dessas explicações justifica a vida como um todo. Não faria a menor diferença se você jamais tivesse existido. E depois que você deixar de existir, não fará a menor diferença se você existiu. Quando a gente chega aqui, essa é a grande barreira. E quando a gente chega aqui, nessa questão avassaladora, a gente tem duas opções. A primeira opção é fazer igual o protagonista de Rick and Morty faz em um determinado episódio. Ele diz o seguinte: olha, ninguém existe por um propósito, ninguém pertence a lugar nenhum, todo mundo vai morrer, então vamos assistir televisão. Nada importa, então vamos assistir TV. Essa é a primeira opção. Ignorar, ligar o botão do esquecimento, sair daqui essa noite e simplesmente viver. Ou você pode fazer como Fyodor Dostoiévski. Esse homem foi um preso político e, em um determinado dia, ele foi condenado à execução para ser fuzilado. E ele estava na fila do fuzilamento. Nesse momento, foi dado aos condenados a oportunidade de se confessar com um padre. E nesse momento, ele era o sexto da fila. E no momento em que o quinto condenado foi fuzilado, um homem chegou com a carta de perdão para aqueles prisioneiros. Ele conta que, a partir dali, a vida dele deu uma virada. Ele escreve que começou a questionar tudo que havia feito e empenhado na sua vida e o quanto tempo ele havia perdido. E ele diz: a vida é uma dádiva que não pode ser perdida. Esse homem entende que, ao mesmo passo em que a morte é um grande desafio para a consciência, um grande desafio para o sentido, a morte se apresenta como um inimigo fatal, mas ela também pode ser o ponto de partida para um coração que questiona. Ela pode ser um ponto de partida para que você acorde para a realidade e entenda que há algo além. Que há algo além. Se você vive apenas essa vida, queridos, eu sinto lhe dizer que ela vai terminar mais rápido do que você imagina. Isso não é uma maldição, viu, gente? Estou sendo, enfim, ela vai terminar em algum momento. Essa semana eu descobri que um filme foi gravado em 2015 pelo ator John Malkovich. E ele vai lançar esse filme apenas em 2115. E eu fiquei indignado, porque eu não vou assistir esse filme. Eu não vou saber nunca se esse filme é bom ou ruim. E está lá num cofre, o cofre só vai abrir em 2115. Então pense, nenhum de nós vai assistir esse filme. Nenhum de nós estará aqui tempo suficiente para isso. Nós não viveremos o tempo que gostaríamos de viver. E quanto mais a gente se aproxima do fatídico dia, mais a gente acha
que está despreparado. Mais a gente acha que tem mais a viver. Mais a gente acha que gostaria de viver mais. Essa é a grande questão. E se é assim, o que nós podemos fazer? Será que a gente pode só assistir televisão? Será que essa é a única saída? Ou será que a gente pode, por causa disso, pensar mais uma vez, refletir mais uma vez, questionar mais uma vez? E foi assim que eu acordei esses últimos dias. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo agora? O que isso importará? O que importará na minha vida? E depois que eu for? E quando eu olho para esse texto, finalmente, quando eu olho para a Escritura, e isso me pegou de jeito, gente, isso que assaltou o meu coração, quando eu li esse texto, o meu coração foi inundado de uma coisa chamada esperança. Quando eu olhei para esse texto e eu vi as palavras de Jesus, e eu entendi mais uma vez o Evangelho, e eu olhei para o futuro, e um futuro não aqui, não um futuro nessa terra, não o Brasil daqui 20 anos, não. Quando eu olhei para a eternidade em Cristo, o meu coração se encheu de esperança. Porque o Senhor não nos promete. E veja só como Jesus não está interessado em nos dar paz nessa vida. Ele não está interessado no seu sucesso, Ele não está interessado que você fique confortável aqui, muito pelo contrário. Quando Jesus chama alguém para segui-lo, Ele diz: você vai sofrer, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado por causa de mim, você vai chorar, você não vai ter paz um dia sequer. Que tipo de mensagem é essa? Que tipo de mensagem é essa que promete apenas o desespero e a angústia? Mas não acaba aqui, essa é a grande questão. Eu vou para a cruz, eu estou indo para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A mensagem final do Evangelho não termina na cruz, mas na ressurreição. E essa é a grande questão. Nós podemos ter esperança, nós podemos encher o nosso coração de alegria futura, porque não vai terminar aqui. Os nossos empreendimentos, o nosso trabalho, os nossos amores não terminarão nessa terra. E aí é que está. Esses dias eu vi um pregador da prosperidade dizendo o seguinte: eu não quero ruas de ouro no céu, eu quero ruas de ouro agora, na terra. Eu quero pisar no ouro aqui. Lê do engano, não irá. Mas a grande questão é que a promessa do Evangelho não é só uma promessa para dias futuros. De fato, a plenitude da nossa alegria com o Senhor está reservado para a eternidade, para a ressurreição. E os dias aqui serão árduos. Mas é justamente porque há uma eternidade que nós podemos viver essa vida. Porque isso que está acontecendo aqui não é inútil. Querido, o tempo que você gasta em oração não é inútil. O tempo que você gasta lendo a Escritura não é inútil. O tempo que você passa amando pessoas não é inútil. O tempo que você empreende pregando o Evangelho não é inútil. Isso terá repercussões eternas. A pessoa que você ama está com você, ela estará com você para sempre. Se vocês crerem no Evangelho, se você prega o Evangelho, se uma ovelha perdida é encontrada, há festa no céu, porque eternamente aquela pessoa festejará conosco. E o nosso senso de sentido é comunitário. Toda vez que nós nos reunimos no domingo, nós estamos nos preparando para uma reunião eterna. Tem sentido e não é inútil. Essa é a grande questão, quando nós descobrimos, quando nós encontramos essa nova vida, e nós passamos a seguir Jesus. E presta atenção, eu estava pensando esses dias, crente é uma palavra muito ruim para definir a gente, porque tem uma conotação apenas de conhecimento, de intelecto. A gente não é crente, a gente não só concorda com a fé,
Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos seguidores do Calvário. E seguir Jesus é ir com Ele até Jerusalém. E seguir Jesus é sofrer junto com Ele, de fato. E veja, é se entregar ao inesperado. O Evangelho, a vida cristã, é uma entrega ao inesperado, é uma peregrinação desconhecida. Os discípulos, por exemplo, foram com Jesus para Jerusalém, depois se dissiparam e se reuniram, e começaram então a plantar igrejas, e se espalharam ao redor do mundo, e muitos foram mortos. E o Evangelho cresceu. E a vida cristã tem sido assim. Um enumerado de surpresas. Mas uma hora a gente vai chegar lá. E tudo que nós temos feito aqui terá sido útil. Tudo que nós temos feito aqui terá sido útil. Portanto, eu não quero que hoje você simplesmente saia daqui pensando que pode largar a faculdade, largar seu trabalho. Se no futuro e na eternidade eu viverei em ruas de ouro, para que trabalhar tanto? Não é? Se a felicidade já me está prometida. Não é isso. Não é isso. É justamente porque nós viveremos a eternidade com Deus que nós devemos viver de forma extremamente sóbria. Não é? Se você não sabe desfrutar dessa vida bem, você não saberá desfrutar da eternidade. A gente tem uma visão de que a eternidade será um negócio totalmente outro, não é? Gasparzinhos voando em nuvens, comendo algodão doce. Não. A Escritura nos apresenta uma realidade física similar àquela que nós vivíamos no paraíso. Portanto, nós devemos aprender a desfrutar dessa vida de forma santa. Desfrutar desse mundo, da natureza, das belezas que o Senhor criou de forma santa, porque é isso que nós teremos para toda a eternidade. Um cristão, ele ama a vida, porque a vida é própria do Senhor. Ele não teme a morte, porque, veja só, a morte não é um fim para ele. O cristão não precisa se preocupar com isso, mas ele ama a vida, porque é o que ele terá eternamente. Queridos, eu convido vocês essa noite a, mais uma vez, ou pela primeira vez, se desapegar dessa vida, dos seus prazeres, do seu pecado, do seu coração, dos ídolos que você tem. Eu te encorajo essa noite a simplesmente desistir de continuar tentando ser feliz por si só. Se você continuar tentando buscar o máximo do prazer, se você continuar tentando buscar o máximo da felicidade nas coisas dessa vida, você vai se frustrar e a goteira vai continuar batendo no seu coração. O anseio não vai parar. Mas se você, essa noite, simplesmente abrir mão, você então encontrará de fato, ou mais uma vez, como eu, o sentido em Cristo Jesus. Se acostumem, porque inevitavelmente, isso não acabará com o seu sofrimento, com a sua dor, com a sua angústia. Não vai. Como eu disse a você, é possível que isso traga a você mais perturbações, mais indagações. Acostume com isso. Mas, ao mesmo tempo, seja incentivado a lutar. Toda vez que o seu coração desejar se apegar de novo a esse mundo, toda vez que o seu coração desejar se apegar de novo a essa vida, toda vez que o seu coração desejar se apegar de novo a alguma outra coisa que não o Senhor, lute contra isso.
Recorra à Escritura Sagrada, como eu fiz na última semana. Encontre nas promessas do nosso Salvador consolo e esperança. Você não precisa gastar todas as suas energias agora. Descanse no Senhor. E por fim, se prepare. Se prepare para essa vida que você viverá eternamente. O céu será um lugar de pessoas completamente santas. Você tem se tornado mais santo? Você tem buscado aprimorar o seu caráter para ser mais parecido com Cristo? Para chegar diante dele, sabendo que se esforçou o suficiente nesta vida para se parecer com ele? O céu não é um lugar de quem merece. Nós não vamos chegar lá porque fizemos isso ou aquilo. Não vamos, não se engane. Você não vai morar numa casinha mais bonita por causa disso. Mas, com certeza, queridos, o seu coração arderá mais quando você pensar na eternidade, se você aqui vive uma vida conforme a eternidade. Você ama o Senhor, você ama conhecer mais sobre o Senhor. Então leia a sua palavra. A eternidade será recheada de hinos e cânticos congregacionais. Se você só ouve música secular, e nada contra, viu, gente? Eu também gosto muito. Mas saiba que a eternidade será recheada de louvores. Coloque o seu coração nisso. Desfrute mais de espiritualidade viva, de vida devocional, de oração, de leitura da palavra, de cânticos. Histórias serão contadas e contadas e contadas. Parte da nossa experiência na Nova Jerusalém será sentar para ouvir Moisés e os empreendimentos dele com o Senhor. Será sentar para ouvir Jonas e as repreensões do Senhor para ele. Será sentar para ouvir os nossos amigos, familiares, os grandes pregadores, homens e mulheres de Deus da história, falando sobre as maravilhas do Senhor. E se você quer isso, você já pode começar a viver isso aqui. Viva isso. Busque ao Senhor. Viva a igreja. Viva a comunidade. Um cristão que vive sozinho, ele não está preparado para viver a eternidade. Um cristão que se isola da igreja, que se isola do mundo, que não tem relacionamento com outros crentes, ele não está preparado para viver a eternidade. Se aproxime de pessoas, ame pessoas, converse, tenha relacionamentos, saia, olhe para o mundo, ouça histórias, aconselhe outras pessoas, tenha amizades. A propósito, a gente existe enquanto juventude para isso, para estreitar laços, para estar mais próximo de pessoas que vivem a mesma realidade que nós vivemos. Isso aqui, gente, é parte do que nós viveremos na eternidade. Então comece a desfrutar dessa vida. Se você encontrou essa vida, comece a desfrutar dela. Amém? Eu gostaria de encerrar com uma oração, mas eu gostaria de pedir que vocês pudessem não ficar muito tempo aqui. Eu sei que a gente gostaria de se abraçar e conversar e ter contato, mas infelizmente Erivaldo, que fecha a igreja, ele não pode ficar até tarde, tá? Então, coitado, ele fica cansado. E, por causa da pandemia, não é bom que nós temos vizinhos aqui, né? Já estamos saindo daqui agora, e graças a Deus com um testemunho muito bom,
não tivemos tantas reclamações assim com relação a som, nem em relação à pandemia, então vamos manter esse bom testemunho, tá? Mas em breve nós estaremos juntos de novo. Amanhã nós teremos culto aqui, né? Teremos culto aqui de manhã, à tarde, tá? Então a gente estará junto aqui de novo. E em breve, encontro juventude. Então eu peço a vocês... amanhã tem escola bíblica também, de 11 horas online, tá? Então se você quiser participar, só você falar com a gente aí pelo WhatsApp, e a gente vai mandar o link para você. A gente vai fornecer o link lá no Instagram da rede também, tá bom? E no dia 24 de julho, nós teremos o nosso Café com Palavra lá na nova sede. Talvez vai ser nossa primeira atividade na nova sede, a gente não sabe ainda. Mas nós já estamos com o Café com Palavra marcado lá. Vai ser sobre fé e trabalho, vida profissional, né? Não é o sentido da vida, mas é importante também, né? A gente tem que trabalhar. Então, quem vai? Quem são os convidados? Segredo ainda? Pronto, segredo. Mas a gente vai chamar um pessoal de fora aí, vai ser legal, gente. Vai ter gente boa com a gente, vai ser um momento muito bom. Então, já deixa marcado na sua agenda, dia 24 de julho, tá bom? Mais algum aviso, diretoria? Esqueci alguma coisa? Não? Tudo ok? Gente, que Deus abençoe vocês, tá? Despeçam-se desse lugar com alegria no coração e com expectativas do que acontecerá nessa nova sede, na nossa juventude também, tá bom? Acho que nas próximas semanas ainda terá reunião de PG. Se você não faz parte de um pequeno grupo, depois me procure, que a gente vai tentar procurar um pequeno grupo para você. Se você já faz parte, então se empenhe em estar com o seu pequeno grupo nas próximas semanas. E em breve nós estaremos juntos, se Deus quiser, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom. E porque o Senhor não nos deixa perdidos em nossas dúvidas. Porque o Senhor não nos deixa alheios à sua vontade, à sua razão, ao seu sentido. Pelo contrário, o Senhor enviou a própria razão, o próprio sentido encarnado a nós, o teu Filho Jesus Cristo. Nele se encontra toda sabedoria e poder. Nele se encontra toda razão e significado. E nós podemos olhar para Ele. E nós podemos encontrar essa vida. Obrigado por isso, Deus. Nos torna reflexivos a partir dessa noite. Que tenhamos dúvidas, mas que busquemos as respostas em Ti. Que o nosso coração possa se perturbar, mas tão somente para ser consolado por Ti. Que o nosso coração possa se inquietar, mas tão somente para descansar em Ti. Nos leve em paz para os nossos lares, Deus, e continua falando conosco, tendo comunhão conosco, andando conosco. Abençoa os reempreendimentos da nossa igreja, nessa nova sede, que nós possamos, enquanto igreja e enquanto juventude, viver novas experiências, crescer juntos, desenvolver o discipulado, aprender mais com o Senhor, nos aproximarmos mais uns dos outros, e que esse espaço seja útil para isso. Abençoe os meus irmãos que se encontram aqui, Deus. Dê a cada um porção da sua graça, porção do teu consolo, porção do teu abraço. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e boa noite a todos.